planejamento estratégico integrado. Mas o que é isso? Nós temos aqui, vamos dizer, praticamente duas instituições. Nós temos um serviço de convivências que tem um público específico e um trabalho específico. E temos o Centro da Juventude, que tem um público específico e também tem metas diferentes. O serviço de convivência dentro do Centro da Juventude é uma das diretrizes, não é o projeto em si. Então, o serviço de convivência ele vem encaixando dentro do Centro da Juventude, e daqui para frente é o mercado de trabalho e o mundo real. Beleza? Então, essa mais ou menos a nossa dimensão de trabalho. Pode passar aí. Isso. Então, formação integral é baseada em processos integrados. Então, o aluno inicia o serviço de convivência, alguns já vêm direto do Centro da Juventude, mas a maioria do nosso público mais vulnerável, ele vai entrar para o serviço de convivência, vai acessar os direitos deles aqui para o serviço de convivência, depois vai passar um período de idade, vai vir aqui para o Centro da Juventude, e daqui é uma rampa para o futuro. Vocês têm essa dimensão? Eu acho que sim, porque a maioria das pessoas que trabalham na ação social, trabalham com projeto social, vieram de projetos sociais. Você se lembra, quero fazer uma pergunta, você se lembra de um educador, de algum professor que marcou a tua vida, que marcou a tua história? Fala, cara, esse professor mudou a minha história. De repente você não vai se lembrar da matéria dele, porque ele estava passando, da fórmula matemática, enfim, mas você tem certeza, você vai lembrar daquilo que te marcou, que é a postura dele, é a forma como ele conduzia. Eu tenho as pessoas professores que eu tenho admiração, professores que me marcaram a minha vida de forma positiva, também tenho pessoas que marcaram a minha vida de forma negativa. Eu prefiro guardá-los de forma positiva. Quero contar um fato que aconteceu nos anos 70 aqui em Laranjeiras, um relato que eu escutei de uma mulher, e ela contando que ela tinha 11, 12 anos, estudava no colégio aqui em Laranjeiras, ela passou por uma sequência de violência. Uma violência institucional na época, uma violência emocional, psicológica, física, só por causa da raça, da cor, da situação financeira que a família estava. E no meio de toda essa bagunça, professores ali naquela agressão, grito, um professor se levantou na época. Nos anos 70 isso aconteceu. Um professor se levantou na época e pegou ela no meio de uma reunião, de uma sabatina, e abraçou ela e falou assim: amanhã você tem material escolar, amanhã você tem calçado, e amanhã você vai vir aqui, você tem caderno para você trabalhar. A briga era essa, ela não tinha calçado, não tinha uniforme, não tinha material. Essa menina, ela entendeu, cara, alguém fez diferença na minha vida. E ela falou: ó, o dia que eu crescer, eu vou chamar você para ser meu compadre. Você marcou a minha vida. E ela continuou estudando, ele ajudou, ele ajudava outras pessoas ali, outras crianças ali. Resumindo, ela estudou ali, os irmãos mais novos delas estudaram ali, os sobrinhos, os filhos estudaram ali, agora os netos estão estudando nessa mesma escola. Né? Eu não posso contar quem que é essa pessoa, né? Eu só posso contar uma pergunta que eu fiz. Falei, mãe, a história da minha mãe. Falei, mãe, se esse cara, ele é tão importante para a senhora, como que era a aula dele? E sim, ela foi, casou, foi embora do país, voltou junto com meu pai ali, encontrou esse professor e ele é padrinho do meu irmão. Padrinho, eles têm uma amizade vinda há mais de 50 anos. Trocou o nível mestre e aluno e passou de amizade há mais de 50 anos, que são amigos de verdade. E eu perguntei para ela, falei, viu, mãe, o nome desse professor é chamado Leonor Garbim, um senhor aqui de Laranjeiras aqui. E eu perguntei, viu, como que era a aula dele? Ela sempre me conta, a aula do Leonor era maravilhosa. Eu falei, mãe, mas o que ele ensinava? Que matéria? Ela falou, não, no começo ele era professor de educação física. Ok. Depois ele era professor de geografia. Eu falei, mas como que era a aula? Ele falou, sabe que eu não me lembro da aula, mas eu me lembro da forma que ele tratava a gente, da forma que ele cuidava de nós. Entendeu? Então, o que acontece?
Volta ali um pouquinho, eu deixei até no quadro uma frasezinha ali. Não, mas tem aqui mesmo, assim. Então a mensagem de hoje é tocando gerações. A missão por trás de cada atitude. Nós temos uma missão, senhores. Tá certo? Nós temos uma missão. Não, aqui não é só um trabalho. Muitas vezes as pessoas vêm para a área social por um trabalho profissional, ok, bom. Mas você tem que entender que aqui não é só um trabalho. Né? Aqui nós trabalhamos com pessoas, nós não trabalhamos com coisa, nós trabalhamos com formação. Né? Nós estamos tocando gerações. Nós estamos tocando os futuros líderes. Certo? Então o nosso trabalho é uma missão. O impacto do nosso trabalho não termina no expediente. O nosso horário de trabalho tem que ter um horário sim, mas o impacto do nosso trabalho não termina às 5 horas da tarde. Ele vai continuar à noite, ele vai continuar no outro dia, ele vai continuar por anos, ele vai continuar em outra geração, né? E esse início, por que eu queria reunir? Para a gente conversar sobre isso. Porque não é um início de ano de atividade, né? Mas é um início de um novo ciclo, onde cada criança e cada adolescente pode ser tocado de maneira positiva. Você pode transformar a história de várias pessoas. Mas qual que é a missão? Qual que é a nossa missão? O que nós fazemos aqui? Né? O que nós fazemos aqui? Rafael, o que se faz aqui? Vou fazer uma pergunta, o que se faz aqui? Assim, a primeira pergunta, o que se faz aqui? Ensina violão. Na verdade, o violão é uma ferramenta. O Jonathan ensina capoeira, dança. É uma ferramenta. O Jefferson ensina jiu-jitsu. É uma ferramenta de condução. Não é o produto final. Aqui não é o produto final, porque a nossa missão é diferente. Nós formamos futuros líderes, empreendedores, pessoas de referência, pessoas que vão governar daqui para frente, pessoas que estão entrando no mercado de trabalho. Eu já tive o prazer de estar no posto de saúde, eu na fila do postão de saúde ali da São Miguel, a hora que foi entrar o médico falou, entra aqui, professor. Eu olhei e falei, caramba, me lembra quem que é você? Não, eu fui teu aluno de judô lá em 2000 e não sei quantos, lá no Laranjão. Era o meu médico, é o cara que me cuida até hoje. Entende? Então qual é a nossa missão? A tua missão não é a oficina em si. A oficina é a estratégia. Mas o ponto final não é isso. Beleza? Tá certo. Cara, nós estamos formando o futuro. Eles vão liderar famílias, empresas, comunidades. É isso que nós estamos proporcionando. E através das nossas atitudes, a gente pode transformar o futuro de outras pessoas. A gente pode transformar histórias. Beleza? Tá, mas nós não podemos limitar esse futuro. Pensar, eu falo assim, agora está na hora de estudar os mindset, né? Que é as formas de pensamento, né? Existe o mindset de crescimento evolutivo e o mindset parado, fixo, né? É a pessoa que olha mais para baixo, que olha mais para a situação, fala, cara, é impossível o fulano de tal se formar. Cara, eu tenho 40 anos, eu comecei a trabalhar com 14, 15, distribuir currículo e na correria. Eles chegavam nas lojas aqui, não tinha calçamento, era estrada de chão lá da minha casa, lá da fundão da São Miguel aqui. Eu moro bem no Triângulo, São Miguel, João Fernandes e Jardim Santana, bem no canto ali, né? Era impossível eu falar assim, vinha alguma coisa boa de lá, porque qual que era a marca do lugar na época? Tráfico, morte, prostituição, bebedeira, né? Era a nossa realidade. E você chegava, você entregava o currículo, eu falei, seu currículo numa loja, eu entreguei o currículo, mas você mora onde? Eu falei, eu moro em tal lugar, parece que tirou o semblante dela, sabe? Deu uma cara de tristeza. Ela, pois é, mas não tem ônibus para vir, é complicado. Olhou meu pezão cheio de barro, porque eu tinha vindo, tinha pegado um período, foi um dia de chuva, eu entreguei meu currículo lá. Então o que acontece? Mas muitas vezes quando a gente olha para a situação da criança e do adolescente, é a situação que está, muitas vezes eu falo, cara, é difícil mudar a história. Ou aquele adolescente extremamente difícil, aquela criança extremamente difícil. Você fala, cara, é difícil mudar. Senhor, mas eu
Eu nego isso. Porque eu vivi isso, cara, eu dou aula em projeto social desde 2000, então vai fazer 25 anos. Fazia 25 anos agora em fevereiro. Cara, eu vi muita gente sendo transformada. Sabe aquelas pessoas que eram impossível? Impossível, cara, esse é o destino dele, tá traçado. Cara, é a vida dessas pessoas sendo transformadas. Beleza? Tá traçado. Cara, mas por que isso? Eu acho porque eu tenho essa plena certeza que as crianças, os nossos adolescentes, mesmo tanto no ambiente mais difícil, mais hostil, têm chance, e eu tenho certeza que se eles estiverem bem alinhados, as coisas podem mudar na vida deles. E a gente vê eles lá na frente com um futuro muito melhor do que aquilo que eles sonharam. Por quê? Cada profissional que tem aqui, a menina que é estagiária chegando agora, que eu não conheço, mas a maioria eu conheço. E assim, eu faço uma coisa que eu não sei se é ética ou antiética, mas eu vou procurar da vida da pessoa, quem ela é, o que ela faz, o que ela gosta, né? E eu sei a história da maioria aqui. Da onde que vem, família de quem, se mulher parente ainda, né, cara? Que eu já gosto, já parente, né? Então, mas a pergunta que eu tenho, assim, a resposta que eu tenho, cada profissional aqui é um exemplo referencial para essa geração. Vocês são um exemplo referencial. O que é o exemplo referencial? Aquela que a pessoa olha e fala, cara, eu quero ser igual a ela. Eu quero ser igual a ela. De repente, nem todos os alunos que têm de dança vão ser professores de dança. Nem todos os alunos que vão entrar na aula de violão vão aprender a tocar violão. Nem todos os alunos que vão entrar na aula de bateria, outras atividades, vão conseguir ser um profissional daquela área. Isso nós estamos trabalhando por rendimento. Aí é o outro tipo de projeto, não é o nosso. Não é a nossa missão, não é a nossa visão, não é os nossos valores, né? Mas eu coloquei essa frase, pois quem diria? Pois quem diria? Essa eu escutei para mim, pois quem diria que o fulano de tal, que morava não sei aonde, virou tal fulano? Eu vou dar alguns exemplos aqui, me perdoe. Pois quem diria que o Jonathan trabalhava no supermercado, estava bem como representante, né? De repente mudou e falou, cara, vou viver de dança numa cidade onde não tinha cultura de viver de dança. Pois quem diria que o Jonathan, que era o Tiazão, estilo mais mano, assim como diz, é um pai de família fantástico, tem uma família linda, estava olhando a foto de vocês hoje de manhã, tem uma família linda, é um empreendedor, é um empresário, é um profissional que influencia as pessoas aqui dentro. Quem diria que o Jefferson, que veio cuidar de preso aqui em Laranjeiras a primeira vez, um carcereiro, cara. O cara veio como carcereiro, agente penitenciário aqui em Laranjeiras, trabalhando na polícia. Mostrou que a luta pode ser um empreendimento. E já tinha nosso projeto de judô, mas ele conseguiu alcançar outras classes que a gente não conseguia. E formar aquilo que a gente não conseguiu formar, que é o que? Pessoas que vivem do esporte. Tem vários professores de jiu-jitsu aqui em Laranjeiras, enfim, todos eles começaram com o Jefferson. Ele é pioneiro nisso. Né? Quem diria que, eu vou falar da Flávia, que eu gosto muito, é uma pessoa que, como todos nós, mas passou por algumas dores na vida, que de repente deixaram marca, cara, cuida da nossa mentalidade, dos nossos alunos, cara. Quem diria isso? Quem diria que o Micael, eu conheci ele pequenininho, acho que quase bem pequenininho, mas que ele é bem amigo do meu primo. Tiazão escutava Raul Seixas, escuta Raul Seixas, cabeludo, ainda continua, né? Roupa preta, rock, ia se tornar um pai de família. Duvido que alguém não falou isso para você, cara. Duvido que não, né? É um empreendedor, cara, é um filho fantástico. Eu sempre vejo ele, toda semana, quase todo dia, eu vejo ele sair daqui, ele vai trabalhar junto com o pai dele, cara. Que oportunidade legal, cara. Então nós não podemos limitar a história dessas crianças. De repente a gente fala, não, vamos dar toda a assistência, mas eu sei que vai dar errado. Não. Isso é um pensamento fixo. E nós temos que ter um pensamento de crescimento em relação. Sabe por quê? Porque se eu negar isso, eu estou negando a nossa própria história. Eu falei a história de alguns, mas tem muito mais aqui. Se vocês falarem isso, vocês estão negando a própria essência de vocês, de pessoas que venceram na vida, que são referência. Por isso que eu falo que nós somos o melhor time. Não é por habilidade técnica. Não é por habilidade técnica. Também eu considero a habilidade técnica, mas o que eu considero é a questão social. São as histórias de vocês que me encantam. Quando eu recebi o desafio de vir para cá,
Daí a Dani, o prefeito, falou: se dá conta? Você consegue dar um jeito lá? Eu falei: consigo. Eu tenho plena certeza. Ela falou: mas por quê? Eu falei: porque o time é bom. O time é bom. Quando o time de futebol é bom, não importa se ele está com camisa ou sem camisa, cara, eles marcam o gol e ganham o jogo. Eu falei: cara, eles têm um time bom. Eu já estava sondando o time, a noção que eu vinha para cá. Eu estava conversando com todo mundo. Quando vim para cá, não foi nem novidade, eu já conversava com todo mundo. Eu já sabia quem era cada profissional. Eu falei para ele: cara, o time é bom. O que a gente passa? Precisar estrutura. Só isso. Mas o time é bom. Passar. Então, por que eu falo assim que o time é bom? Porque vocês, cara, a história de vocês me encanta. Porque vocês são do tipo de pessoas que andam por convicção e não por conveniência. Por conveniência, o Jonathan estava no repositório do mercado até hoje. Ok? Estava lá. Por conveniência, o Jefferson estava lá perto da casa da mãe e o pai dele, lá em Cascavel. Estava ok? Por conveniência, o Micael tinha trocado o estilo dele para agradar os outros. Mas não, cara. O nosso time aqui é um time que anda por convicção e não por conveniência. É isso que me encanta. É isso que faz esse projeto ser o melhor e ter um potencial gigantesco. Porque nós não temos apenas profissionais, nós temos profissionais apaixonados. Aí muda a história. Beleza? Então, quando essas crianças assumirem o protagonismo da vida deles, quando estiverem lá no mercado de trabalho, eles vão aplicar aquilo que viveram e aprenderam aqui. Eles vão replicar exatamente as experiências que eles tiveram aqui dentro, que eles tiveram, vai estar lá. No meu caderno aqui, eu tinha até anotado, eu falei assim, que eu escrevo todas as palestras, eu escrevo ela e deixo guardado para mim. Eu falei: cara, cada criança, cada adolescente tem um pouco do nosso DNA. Entendeu? Tem um pouco do Micael, do Jefferson, do Rafael, das meninas. As meninas, como eu falo, o pessoal da cozinha ali, da equipe técnica, o Sr. Maurício, o Ian, o Sr. Arana, todos, esses carregam um pouquinho de nós. Carregam um pouquinho de nós. As atividades, eles podem até esquecerem, cara. Eles podem até esquecer os passos de dança, cara. Eu tive vários alunos de judô, que eu falei: cara, vamos voltar a treinar judô, cara. Daí ele falou: mas não, meu, eu não me lembro de mais nada. Então, em 2, 3 anos, eles vão esquecer, de repente, daquilo. Eu tenho um problema mais sério ainda, eu esqueço que eu comi de manhã, cara. E é 8 horas, 9 horas. Imagine atividades. Mas o que a gente não esquece como criança, como jovem, adolescente num projeto? É como você é tratado, é como é a conduta do teu professor, como que é o posicionamento dele. Né? Elas não só aprendem as atividades que a gente ensina, mas eles aprendem quem nós somos. Essa é uma pergunta gigantesca, assim, uma pergunta assim, que eu fico preocupado. Entende que eles não aprendem só as atividades, mas eles aprendem quem você é. E a pergunta é: o que eles estão aprendendo? O que eles estão aprendendo? O que esses jovens e adolescentes estão aprendendo? Eu vou dar um exemplo. Eu tenho um problema seríssimo comportamental, de identidade profissional, de horário. Mas eu tenho problemas, viu? É uma luta, cara. Você pegar meu celular, eu tenho 10 despertadores, um para cada coisa. Levantar, acordar, levantar, escovar o dente, não sei o que, ir para academia, voltar, 8 horas tem que estar aqui. Eu tenho um problema sério. E é a minha maior luta isso aí. E a constância. Porém, eu tenho um cara que é referência na minha vida sobre isso, que é o meu professor do judô, o Reinaldo. Eu treino há 30 anos com o mesmo, cara. Faz 31 que eu treino judô, faz 30 anos que ele é meu professor. E ele, assim, ele é inglês no horário. Ele é britânico mesmo. Ele, em campeonato de judô, já aconteceu várias vezes, não foi uma. Era o horário 5 horas da manhã, era 10 para as 5, ele entrava dentro do e falou: puta, você pode me dar uma torcha. É 5 da manhã, a porta fecha e vai. Não é 5 e 1, não é 4h59. E tudo nós no judô, nós sabemos isso. Aconteceu da gente deixar, cara, atleta nosso, que o cara, a gente sabia que o cara ia classificar uma vaga para o brasileiro que estava concorrendo uma bolsa, enfim, que poderia ir para o circuito. Ele falou assim: eu não negocio princípio. E a gente sabe, o Samuel Alonso dele é 30 anos, o cara não negocia. Então, se aquele horário, ele tem uma crise com o horário. Entendeu? Então, eu aprendi isso com ele. Eu falei: cara,
Eu preciso melhorar nisso. Então, por isso, nós somos exemplos vivos, né, para essa geração, né, do significado de ser adulto, ético e comprometido. Nós somos o referencial. Entendeu? Rafael, você não é apenas professor de violão. Você é um exemplo de um cara que veio de fora, de outro estado, encarou outra cultura, que encarou o desafio, que ensina violão também. Muito bom, por sinal. Entendeu? Do aula de futsal também. Aula de futsal também, cheio de talento, né, cara? Pega o Eliseu. Não, Eliseu, se eu largar o currículo dele de talento, a gente fica até a tarde, né, Eliseu? Nem deu de falar do Eliseu. Então, nós somos exemplo referencial para essa próxima geração, beleza? Só que as ações, nada pode ser no improviso. O improviso é muito bom? Se aconteceu algo inesperado, você consegue mudar a situação e trabalhar com o improviso. Mas nada é por acaso. Tudo precisa ser intencional e planejado. Aí que entra a questão do alinhamento. Por isso que eu reuni as duas equipes. O alinhamento estratégico, tático e operacional. Cada um tem um nível, cada um ele responde a algo, cada um vai dar mais direção. E os três juntos faz uma aliança, cria um elo forte numa corrente. Entendeu? Traz uma estrutura para a gente realmente cumprir aquilo que foi chamado, cumprir o nosso propósito, trabalhar com excelência. Uma coisa é trabalhar, ser bom, outra coisa é ser excelente. E eu trabalho com equipe de alto rendimento e de alta excelência. Então, nos níveis de planejamento, vai perguntar quem nós somos e aonde que nós vamos. Quem que é o nosso serviço de convivência e centro de juventude? Quem que é essa instituição? Quem que ela é? Aonde que ela está mirando? Isso eu levo para a minha vida. Quem sou eu mesmo? Quem que é o Jardel, cara? E aonde eu estou mirando? Onde que eu quero ir? Qual que é a visão que eu tenho? Tá, mas beleza, eu tenho uma visão, eu tenho um planejamento, eu tenho um sonho lá na frente. Mas como vamos fazer isso? Como que eu vou conectar o sonho com a realidade? Aí entra o nível tático. Quem nós somos? Nós levamos o nível estratégico. É o sonho, a visão lá na frente. O tático é como que faz o negócio. O que nós vamos fazer? Vamos fazer isso, aquilo lá. Eu quero ir para a Olimpíada. Primeiro eu preciso entrar no... o sonho, a visão é a Olimpíadas. O tático é treinar algum esporte olímpico. Aí, como vamos chegar? Através do esporte. Mas do que jeito? Que é operacional. Entende que o estratégico e o tático é muito lindo, muito bonito. Mas o que faz tudo isso acontecer, o motor da engrenagem, o motor que gera toda essa engrenagem, é operacional, é do que jeito. Então, eu vou ser um pouquinho mais específico. Planejamento estratégico, ele vai falar de quem nós somos. Eu estou começando a desenvolver o planejamento estratégico para as duas instituições, a gente vai sentar e ter várias conversas sobre isso. Qual que é a nossa missão? O que nós fazemos? Quando fala de planejamento estratégico, é o que você faz. É o que você faz. Então, a nossa missão é promover o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes por meio de ações socioeducativas. Está muito raso ainda. Mas é o que nós fazemos hoje. É o que nós fazemos. É a nossa missão. Você pergunta, qual que é a tua missão? Como você vai lá para o centro de juventude? Como você vai para o CRAS? Qual que é a tua missão lá dentro? A minha missão, eu tenho que ensinar, eu tenho. Mas eu tenho que promover o desenvolvimento integral em todas as áreas. Emocionais, todas as áreas. Psicológicas, sociais. Desenvolver habilidades para o mercado de trabalho. Através da tua atividade. Entende que a tua atividade ela entra como uma das maiores estratégias de transformação. Por isso quando fala projeto social funciona, cara, funciona mesmo. É quando você tem uma missão bem clara, você entender aonde que nós estamos andando. Tá, mas a visão, a visão o que é? A visão é a imagem, primeira missão, é o que nós fazemos. A visão, aonde nós queremos chegar. Mas onde a gente quer chegar com isso? Para ser referência estadual em formação socioeducativa e fortalecimento de vínculo. Quando as pessoas falam, cara, lá em Laranjeiras, vocês querem ver um exemplo legal de uma equipe que trabalha, que entrega um resultado legal? Eu falei, cara, vai lá em Laranjeiras conhecer.
Eu fiz muita visita técnica, cara, em projetos sociais, cara, assim, em vários estados, várias cidades do Brasil. Conheço, assim, desde o interior, desde o Nordeste, desde favela do Rio de Janeiro, com esse projeto social. Faz 20 e poucos anos que eu estou lidando especificamente nisso. E eu não ganhava por isso, é algo particular mesmo. Eu trabalhava em empresa, mas é a minha paixão. Então, alinhamos a visão, a missão. E alinhamos a visão, nós começar a gatinhar. A gente começa a criar mais sentido no que você vai fazer todo dia. Beleza? Muitas vezes você fala assim, cara, mas eu estou trabalhando, mas parece que os alunos não estão indo. Tá, beleza, de repente ele não aprendeu a parte técnica. De repente você pegou um time que não tem tanta habilidade técnica para dança, para luta, para música, para arte. Cara, mas ele conheceu a tua história? Ele viu como você trata? Então tá, beleza, então o projeto está sendo cumprido. Então você foi excelente. É uma coisinha ou outra que precisa ajustar. Beleza? Pode passar. Mas qual é o jeito que a gente tem uma missão, um lugar para ir, a gente quer, sabe o que faz, mas é de qualquer jeito? Não. É com princípios e valores. Eu falo assim que os valores, eles são um trilho que vai conduzir. Os primeiros valores para mim, isso aqui, eu coloquei. O primeiro valor para mim é pessoas. Nessa ordem, pessoas. Qual é o centro desse projeto? Pessoas. Qual é a paixão desse projeto? Pessoas. Aí, paixão. As pessoas têm que ser apaixonadas pelo desenvolvimento, pelo trabalho. Ah, ele não tem paixão? Vamos criar formas, artifícios, para as pessoas se apaixonarem por ela mesma, de repente. Porque de repente ela se olha e fala assim, eu não consigo, eu não posso. Aconteceu um caso comigo aqui eu vou falar aqui do CRES. O menino chegou lá fazer uma medida socioeducativa comigo e eu fiz uma análise de perfil, tem outro bem análise comportamental e daí eu falei, cara, meu amigo, você tem um potencial gigantesco. Mas como assim? Cara, teu perfil apontou, você tem habilidade, essa habilidade, cara. Você tem os mesmos perfis, e comecei a falar alguns nomes de empresários, fulano, de tal, Beltrano, ciclano, cara, você tem o mesmo potencial, entende que o mesmo ingrediente que tem na vida daquele cara tem na tua. E ele olhou para mim de uma forma muito simples, fez uma pergunta assim, que ano passado me mexeu bastante essa pergunta, cara, então eu posso mudar a história da minha vida? Eu falei, você não apenas pode, você deve mudar. Entendeu? Então, gerar paixão, respeito, ética, disciplina, cuidado, cidadania, trabalho em equipe. Esses são os nossos valores, são a forma do trilho que nós andamos. Beleza? Dentro do nosso planejamento. Então, esse é o planejamento estratégico. Agora, o planejamento tático é aquilo que eu estava fazendo durante a semana aqui, que é o planejamento do ano. É como vamos fazer isso. Como vamos fazer, como a gente vai mudar a vida dessas crianças. E como a gente vai ser referência. E nós sabemos que tem um trilho para andar. Mas como é feito isso? Não me lembro se a sigla está certa, Planejamento Pedagógico Plurianual. Não, PPA, né? Eu escrevi aqui, mas não sabia ler. Mas é o planejamento pedagógico nosso. Oi? São P a mais. Mas é o nosso planejamento pedagógico. É o nosso calendário de trabalho e ações que são voltado tudo para a gente atingir aquele objetivo. Então o tático é como funciona a coisa. É o procedimento, coloquei aqui o chamado POP, que é procedimento operacional padrão. Por quê? Porque não pode ter disfunção. Por exemplo, vamos trabalhar um plano de aula. Mas eu preencho de um jeito, o fulano preenche de outro. Não, cara. Para cumprir, para a gente trabalhar, para atingir as metas, a gente tem que criar padrão. E ter, que são as instruções técnicas, tudo isso a gente precisa estar alinhando. As oficinas, os projetos, as rotinas do dia a dia, como vai ser estabelecido, horários, tudo. Isso aqui planejamento tático. Isso aqui pode mudar de um ano para o outro? Pode. O estratégico não, mas o tático pode. Beleza? Pode passar. Mas o que faz realmente a diferença é o planejamento operacional. É a operação. É o início da atividade. Que hora que começa a nossa operação de trabalho aqui em Viseu? Que hora que você chega? Eu chego 6. 6 horas da manhã começa a nossa operação. Que hora que termina, que se fecha aqui? 5. Nós temos 11 horas de operação por dia.
Essa é a nossa operação, é o nosso dia a dia, é o que acontece, é o horário, é a organização, mas de tudo isso, eu posso falar de estrutura e metodologia, quando falo de planejamento operacional numa empresa, numa indústria, eu fiz muito isso, numa área de prestação de serviço, no Estado eu já fiz, planejamento operacional, mas o que influencia mesmo é a postura profissional, é pessoas. Eu posso ter o carro, sim, um carro de Fórmula 1, só não vai passar nos nossos quebra-mola aqui, mas eu posso ter o melhor equipamento se eu não tiver uma pessoa que queira estar ali. Ela pode até ser capacitada, ter um conhecimento técnico fantástico, chamado de hard skill, mas se ela não tiver um soft skill, que é uma área comportamental, um desejo, uma postura ética, uma postura profissional, meu amigo, não vai. E aí o que acontece? Vai passar. Postura profissional. Postura profissional. É a tua identidade, como você é conhecido. Cara, eu fiquei muito triste essa semana, você vê? Porque meu pezinho fez uma brincadeira, um videozinho lá, uma brincadeira que tinha no Instagram, cara, mas revelou uma grande verdade para mim. E me doeu de verdade. Ele falou assim, a brincadeira era assim, numa situação de prêmio, né? Para você ligar para alguém que não atender. Eu acho que escrevi errado, pai. Para quem você ligaria? O Samuel falou, para o meu pai. Ele nunca atendeu o telefone. Cara, me ligou um alerta. Aí eu fui me ligar outras coisas da minha vida. Ele volta e meia me chamando para brincar. Eu falo, não, filho, o pai tá, eu já vou brincar com você. Daí esses dias eu me lembrei que eu escutei a minha mãe falando, vovó, me leva não sei aonde. Ela falou, não, pede para o teu pai. Não, o pai pede, promete, mas ele enrola demais. É minha identidade de pai isso aí, cara. Me ligou um alerta, assim, eu entrei em crise. De ontem para cá. Até coloquei na apresentação por causa disso. Falei, cara, isso é ligado totalmente na tua identidade profissional. A tua postura, ele vai falar muito sobre a tua identidade. A identidade é aquilo que as pessoas conhecem, é aquilo que os nossos alunos veem. Muitas vezes eles não vão entender aquilo que a gente está ensinando, mas a nossa postura também. Então, o que faz acontecer o planejamento operacional é a postura profissional. E se eu fizesse outra pergunta, vou passar. Qual é a sua identidade profissional? Como você é conhecido? Como você é conhecido? Tem duas versões. Tem um lado da frente, que é a tua foto, que você assinou, o modelo antigo. E aquela foto horrível, a gente parece que está morto, né, cara? Pelo amor de Deus. Né? Eu vi umas meninas mandarem editar a foto na época para ir, e o cara falou, não. E agora não tem como correr, é foto na hora, né? Então, qual que é a tua identidade? A parte da frente é aquela que a gente mostra, aquela que a gente assina. Mas a parte de trás são os dados reais, pelo menos a identidade modelo antigo. Data de nascimento, quem que é teu pai, quem que é tua mãe, o dia que você fez lá, o cartório que você foi registrado, a cidade que você nasceu e o estado que você fez. Qual que é a real? Eu achava que eu era um profissional muito eficiente, mas muito mesmo. Muito mesmo. Trabalhei em empresas grandes, pá. E daí, um belo dia a gente fazendo uma análise profissional. E daí a brincadeira era como você se enxerga. Eu falei, cara, tem alguns defeitos, escrevi alguns defeitos. E coloquei algumas verdades. As verdades até que eram verdades. Mas tinha alguns defeitos, daí tinha assim, se você achasse, você pode, no formato assim, eu queria ajudar o fulano. Entendeu? Não para criticar, mas para ajudar. Você escrevia algo anônimo e só ele iria ver. O meu era falta de pontualidade. Chegava atrasado e sempre entregava as coisas em cima do prazo. Eu entregava no prazo, mas era em cima. Era 8 horas, era em cima. E daí eu fui ver, cara, e isso eu comecei a refletir vários empregos que eu passei, de repente eu tive desajustes. Entende que a identidade profissional nossa, nosso comportamento, ele reflete tanto no ambiente profissional, tanto no ambiente social, e no social, eu falo assim, social mais fechado, no ambiente familiar. Reflete. Meu pai era um cara extremamente metódico, mas extremamente metódico no serviço mesmo.
Ele trabalhava assim com solda e ele era, vamos dizer assim, muito perfeccionista, ele demorava um pouco. Aí o que acontece? Só que ele tinha um problema sério de comportamento. Paciência zero. Paciência zero. E isso influenciava. Ele tinha que ter paciência comigo, com meu irmão, com a minha mãe, fantástico, pai. Mas, fora. Então, qual que é a tua postura? Pode passar. Entende que a vida da gente, a gente precisa organizar isso. E todos nós, se eu perguntar, todo mundo tem defeito aqui? Rapaz, todo mundo tem. Fulano tem. Por quê? É personalidades. Muitas vezes eu encaixo a tua personalidade no lugar que você está trabalhando, aquilo que você está fazendo. Mas são personalidades. Mas a pergunta é, quem deseja melhorar? Eu quero ser o melhor pai. Eu sendo o melhor pai, eu vou ser um melhor amigo. Vou falar da questão da pontualidade. Por exemplo, eu cheguei aqui agora. Eu resolvi mudar uns slides agora. Começando, eu resolvi colocar agora. Era necessário? Não. Era errado? Não. Mas é uma marca da minha característica, da minha identidade, cara. Entregar as coisas em cima do prazo. Não com antecedência, com tranquilidade. Isso aconteceu aqui em churrasco com os amigos. Eu chegar na hora, o fogo está aceso, eu chegar com o carvão. Que eu levava uma meia hora para sentar. A mesma personalidade reflete com a vida com os meus filhos. A mesma personalidade reflete com a minha esposa. Fala, pô, tu pedi para você arrumar essa tomada faz 3 meses. Eu falei, não, arruma agora. E ela arrumava. 1 minuto, 5 minutos. Entende que a identidade profissional nossa, a nossa postura, nosso comportamento, ele reflete em tudo. Então eu separei ali 4 pilares, 4 dicas, 4, vamos falar, para a gente, 4 pontos para nós estar melhorando o nosso dia a dia. Pontualidade horária, isso aqui é para mim também, cara. Pontualidade, horário e ponto. Respeitar a carga horária que você trabalha. Isso chama-se de fidelidade. Isso está dentro das tuas características, dentro do teu caráter. Entende? Bater o ponto não é burocracia, ou assinar o ponto, mas registrar, ser pontual mesmo. Cara, nós estamos ensinando a galera. Entende que você é exemplo para essa galera? Você é exemplo para essas crianças, nós somos exemplo para essa próxima geração. Imagine que o teu aluno, cara, o teu aluno, ele herdou o meu problema de pontualidade. E ele tem o cardiologista, está fazendo uma cirurgia. O cardiologista está fazendo uma cirurgia no teu filho. E ele fala, a hora que estava lá, ele... esqueci o bisturinho e tal. Eu vi um memezinho falando assim, os caras, Moisés mais um correndo, a hora que chegou na beira do mar, falou, cara, abre o mar, Moisés, abre o mar. Ele, putz, esqueci o cajado. Será que a gente está formando esse tipo de profissional? Pontualidade é respeito com o serviço, é respeito com os colegas, cara, e com quem a gente atende. Então, pontualidade, cara. Eu tenho problema de ponto, cara. Eu tenho problema de fazer a chamada. Planejamento, cara, você não entrega no final do mês, esse é relatório de execução. Planejamento você entrega com prévio. Mês de fevereiro, março, eu vou entregar o meu planejamento no final de fevereiro. Você vai receber antes, tem 30 dias para montar o projeto. Mesma coisa você pegar, isso entra na pontualidade. Isso é a mesma coisa você comprar uma casa, e daí você comprar uma casa e o cara, você pagar e falar, não, depois eu te entrego. E quando você chegou a pegar a casa era amarela. Eu falei assim, não, mas meu sonho era verde. Ele falou, não, mas o planejamento está aqui, ó. Era uma casa amarela. Eu falei, não, cara, eu queria uma verde. O cara tem que entregar a planta no final. Então, se você vai comprar uma casa, você compra até a casa na planta. Você compra antes, você vê antes. Então, a pontualidade, ele vai muito mais do que o horário. Ele vai dar na entrega. Comprometimento e fidelidade. Pessoal, são dicas que eu levo para a minha vida. São áreas que eu sempre deixo um radar em alerta. Por exemplo, essa pontualidade, cara, são várias coisas na minha vida, cara. E abriu um radar, assim, que eu entrei em desespero com meu filho. Falei, cara, meu filho não confia em mim. Se acontece um acidente, ele fala, não, chama o outro. Meu pai não vai vir mesmo, né? Entende? Então, é muito mais amplo do que isso. Comprometimento e fidelidade. Cumprir aquilo que prometeu, cumprir o planejamento. O planejamento não é uma sugestão, ele é um compromisso com o desenvolvimento dessa geração. Entende que é necessário? Eu projetei que, enfim, nós vamos
fazer um passeio, exemplo, vamos correr em volta da quadra. Mas eu cheguei hoje e falei, pô, tô meio cansadão, então eu vou mudar a minha atividade. Ele não, cara, executa aquilo que você prometeu. É fidelidade. Isso a gente leva na vida também. Eu estou falando aqui no ambiente de trabalho, falo do ambiente corporativo, mas você transcende isso na vida social, na tua casa, entendeu? Com os teus familiares. Então, o que acontece? Os problemas que tem lá dentro da casa, praticamente quase você migra aqui dentro. É muito difícil você ser boas pessoas. Né? Então, comprometimento. Por exemplo, não é sugestão. Terceiro, um ponto assim, cara, eu falo assim que é um divisor de águas. Quando você consegue entender a tua comunicação, a forma que você comunica, a forma que você responde, a forma que você atende as pessoas, a forma que você se conhece. Então, postura e linguagem, cara, é o que mais marca a vida de uma criança, a vida das pessoas. Elas são marcadas pelo aquilo que elas sentem. E uma das coisas que mais dá problema é comunicação. Então, a forma como a gente fala, a forma como nós falamos com os alunos, a forma como nós comunicamos, que não é a comunicação, não é só falada, mas é como a gente se veste, é como nos vestimos e reagimos, né? Ensina mais do que qualquer oficina, cara. O corpo fala, tem um livro que fala, o corpo fala, linguagem corporal, comprometimento e ética moral. Aqui ninguém observa o que fazemos. Eles observam quem nós somos e quando ninguém está olhando, eles estão olhando. Pode saber. Os alunos estão observando. Meu Deus, vai passar aí. Cara, a gente tem um espelho. Os alunos vão sempre tímidos, nós vamos passar agora. Mas por que eu falo de comportamento, cara? Porque nós somos a geração de transição. Nós não somos tão velho acabado, mas também não somos tão novinhos. Então a gente está no meio. Então a responsabilidade de entrega de informação é nossa. E os bem mais novinhos, mas bem mais novinhos, entrar junto também, porque vocês estão ajudando a moldar uma próxima geração. Então muitas vezes a gente fala assim, não, e estamos lascados essa próxima geração. Porque, cara, se nós agir de maneira errada, estamos. Mas se nós, com toda a tecnologia, conhecimento, experiência, dar a direção e ser exemplo referencial, eu falei, cara, eu vou estar muito tranquilo. Então, assim, a preocupação com a geração é mais algo interno, beleza? Vou passar. Fechamento. Para a gente finalizar aqui. Talvez a gente nunca saiba exatamente quem essas crianças se tornaram. Passa muito. Esse dia eu estava fazendo um levantamento ali com a sociedade. Eu não sei quantas mil pessoas passou ali. Nós temos um registro de 5, 6 mil em ata. Cara, mas é muito mais. Entendeu? Então a gente nunca sabe quem elas vão se tornar. Mas elas sempre vão carregar um pouco de nós. O que a gente foi para elas. Nós somos a geração que troca com outra geração. Isso é uma responsabilidade enorme. Mas também um privilégio. Que cada um saia daqui hoje com a certeza que o trabalho de vocês realmente importa, faz diferença na vida dessas pessoas. Que a postura, ela educa, mas que o exemplo é o que realmente transforma. E o nosso objetivo é transformar as vidas. É pegar aquela pessoa que é do impossível e ele olhar na vida de vocês e falar, cara, se ele conseguiu, eu também consigo. E você vê essas vidas transformadas. É o exemplo, o meu, é o teu exemplo que faz a transformação. Beleza? Só um texto que fala. 1 Coríntios 13. Ele fala do amor. Mas a última parte ele fala, agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Esses três, mas o maior deles é o amor. Essas pessoas que passaram por nós, todos os nossos alunos, muitas vezes não vão ser os melhores músicos dançarinos, mas eles podem ser as melhores pessoas. E as maiores lembranças é como eles foram amados. E por isso que eu falo que nós temos um melhor time e volto reafirmado. Vocês são um exemplo referencial para essa geração. Senhores, muito obrigado mesmo. E agora, diga um 2026 para nós.